Olá pessoal, amigos torneiros. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse projeto, esses dois parafusos e suas porcas. Antes eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, que estão comentando, que estão deixando o seu like e que estão compartilhando esse vídeo. Esse projeto em questão é parafuso e porca de rosca quadrada. A rosca quadrada ela é usada em parafusos que precisam exercer grande esforço, assim como as prensas e as morsas. Além de fazer grande esforço, ela pode ser afrouxada com o mínimo toque, assim como as morsas, onde aguenta bastante pressão ao apertar, mas no menor torque ela já afrouxa. Essa é uma característica da rosca quadrada. Como o nome diz, a rosca quadrada é porque seu formato de filete forma um quadrado, ou seja, a sua crista tem a mesma medida da sua altura. Como esse é um projeto onde eu vou fazer o parafuso e a porca, um projeto criado do zero, eu escolho o passo da rosca conforme o diâmetro do parafuso. E os dados técnicos para achar esse passo é assim. O passo é usado a constante 0,2 vezes o diâmetro do eixo. No meu caso, o eixo escolhido é 24 mm, então eu faço o seguinte cálculo. 0,02 vezes 24 mm é igual a 4,8. Arredondando para o mais próximo, eu arredondei então para 5 mm de passo. Como medir o passo? Como podemos ver na imagem, para medir o passo é preciso posicionar as hastes do paquímetro do início de um filete até o início do próximo filete. Nesse processo você estará medindo um filete e um vão, e é essa medida que compreende o passo da rosca. Eixo preparado, bem fixado na placa e no contraponto. Agora vou tocar a ferramenta para fazer a tangente no eixo. Encosto a ferramenta no eixo levemente para zerar o anel graduado. Zero o anel graduado e agora eu preparo a rotação da máquina. Baseado na minha experiência e no tipo de material, no tipo de passo da rosca e no tipo de ferramenta que eu vou utilizar, eu determinei aqui no meu torno um RPM de 165 rotações por minuto. Claro que se é um projeto técnico, você deve fazer o cálculo de velocidade de corte que exige esse procedimento, e através do cálculo você consegue a RPM exata para determinar na máquina. Mas baseado na minha experiência, eu estou usando aqui 165 RPM. Mas antes de iniciar a rosca, eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu vou utilizar. A fim de diminuir o esforço, eu vou usar de início essa ferramenta de perfil triangular. Com esta ferramenta, eu vou construir a rosca até a profundidade do filete. Isso me possibilita a evitar grandes esforços quando eu for usar a ferramenta de perfil quadrado. Sei que tem muita gente que já faz direto com a ferramenta de perfil quadrado, mas com esse processo eu vou ter menos esforço depois
no uso da ferramenta de perfil quadrado. Já posicionado o passo nos comandos do torno, no meu caso, passo escolhido 5 milímetros, agora é só engatar a alavanca de rosca e iniciar o processo. Como a profundidade do filete é a metade do passo, 2,5 milímetros, através do anel graduado eu vou penetrando até a medida de 5 milímetros, já que a penetração do anel graduado é dada no diâmetro. Se a profundidade do filete é 2,5 milímetros, no diâmetro é igual a 5 milímetros. Então, no anel graduado, eu vou penetrando a ferramenta até a medida no anel graduado de 5 milímetros. Aqui eu estou usando, para facilitar o corte e a lubrificação da ferramenta, a banha de porco, que em catálogos técnicos diz gordura de porco. Esse é um tipo de vídeo demorado, pessoal, mas não tem outro jeito. É uma maneira de você entender bem o processo. Pessoal, desculpe os barulhos aí. Tem oficina aqui numa avenida, tem muito trânsito, então tem muito barulho de veículos passando, cachorro latindo e assim por diante. Vamos me desculpando aí.
Vocês viram que sempre que eu posiciono o anel na medida, eu faço uma marquinha com giz. Isso é para evitar que eu me distraia e coloque na posição errada e de repente entrar com o passo errado e quebrar a ferramenta. Então eu sempre faço essa marquinha, porque a gente está sempre distraindo com alguma coisa e às vezes esquece a posição que estava medida. Então por isso que eu faço essa marquinha de giz. Mas é um costume meu, sempre fiz isso. Como essa é uma rosca de passo grande, e conforme vai aprofundando o filete, eu vou deslocando a ferramenta com o carro superior alguns centésimos para que a ferramenta vá cortando só de um lado e diminuindo o esforço. Agora que eu atingi a profundidade do filete com a ferramenta de perfil triangular, vamos preparar a ferramenta para fazer o perfil quadrado. Usar a ferramenta com ângulo de inclinação conveniente para haver uma folga lateral entre ela e os flancos dos filetes da rosca. A folga lateral da ferramenta é baseada em número de entrada de rosca. Uma entrada, duas entradas, três entradas, assim por diante. No meu caso é de uma entrada. E essas folgas é feita através de cálculos técnicos, usando tangente do ângulo e assim por diante. Essa no meu caso é uma entrada. Na minha, pela experiência, é uma ferramenta para rosca à direita. Eu estou deixando no lado direito uma folga denominada de folga lado A, 8 graus, e o lado B, 1 grau e 58. É importante você verificar se o comprimento da parte afiada da ferramenta é suficiente para atingir a profundidade do filete e não deixar muito longo para evitar quebra da ferramenta. A largura da ponta da ferramenta, onde vai formar o vão do filete, é igual ao passo dividido por 2, mais 5 centésimos de folga. No meu caso, passo de 5 mm dividido por 2, temos 2,5 mm, mais 5 centésimos de folga. Esta folga é essencial para que não haja travamento entre o parafuso e a porca. Além disso, nós temos também a folga entre a crista do filete do parafuso e o fundo da porca. Essa folga, nesse meu caso, eu vou deixar para fazer na profundidade da porca. Vou manter o meu parafuso no diâmetro de 24 mm. E essa folga também é de 5 centésimos. A ferramenta deve estar posicionada exatamente no centro do eixo e perpendicularmente ao eixo. Agora eu toco a ponta da ferramenta no eixo para tirar a referência zero.
Ao tirar a referência zero no anel graduado, agora usando o carro superior, eu desloco a ferramenta lateralmente até que eu faça o alinhamento perfeito com o canal triangular que eu já tinha construído. Feito o posicionamento da ferramenta no canal da rosca, agora determino a profundidade de corte. Como eu já tinha feito um perfil triangular, eu vou ter menos esforço da ferramenta ao executar a rosca. Então eu posso dar mais profundidade de corte no filete. Nesse caso, vou começar com 2 centésimos. Agora é só ir acompanhando o processo até atingir a profundidade do filete no anel graduado. Sempre lubrificando a ferramenta para facilitar o corte. Agora é a repetição do processo. Sempre lubrificando a ferramenta e dando a profundidade mínima. No meu caso estou usando 2 centésimos. E quando estiver chegando na profundidade do filete, aonde o perfil triangular vai se estreitando, eu diminuo a profundidade, voltando para 1/10. Conforme você vai repetindo o processo e aprofundando o canal do filete, vai diminuindo o perfil triangular. Aí então você vai diminuindo também a profundidade do passe. Estava com 2 centésimos, agora vou deixar de 1 em 1 centésimo. Isso evita esforço na ferramenta, evita a quebra da ferramenta. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu comentário. E vamos desculpando o barulho aí. Oficina, você já sabe, difícil controlar o barulho. Desculpa da minha voz aí, se de repente você não está entendendo o que eu estou falando, mas eu tenho muita dificuldade da fala. Ainda mais agora que eu estou fazendo implantes dentários, mais difícil ainda. Vão desculpando aí. Caso vocês não entendem bem o que eu falo, deixa aí nos comentários e de repente nos próximos vídeos eu posso pôr uma legenda embaixo, já que a pessoa vai acompanhando pela legenda o que eu estou falando. Beleza, pessoal? Não se esqueça de interagir. E vamos seguindo o processo aí. É agora um processo repetitivo. Passe a passe, centésimo a centésimo de profundidade, até concluir toda a rosca.
Bom, pessoal, agora eu atingi no anel graduado a profundidade de 2,5 mm. Agora eu vou dar um ou dois passes com a mesma profundidade para que possa dar um acabamento. Agora que eu atingi a profundidade do filete e dei uns dois passes na mesma medida para dar acabamento, agora eu vou usar uma lima e dar uma quebrada nos cantos do filete direito e esquerdo levemente para tirar os rebarbas. Já que é uma operação de baixo RPM e ferramenta de aço rápido, sempre fica uma rebarbazinha. Então vou usar uma lima e quebrar os cantinhos direito e esquerdo do filete. Sei que tem muita gente que vai criticar o uso da lima, mas eu duvido um torneiro que não tenha usado uma lima ou uma lixa de vez em quando. Encosto num canto do filete e deixo a lima correr. Depois, no outro canto, até que tire as possíveis rebarbas. Faço isso algumas vezes até que tire as possíveis rebarbas. É isso aí, pessoal. Está feito o parafuso de rosca quadrada. E agora eu vou fabricar a porca para esse parafuso. Bom, pessoal, agora eu fiz a preparação do material para confeccionar a porca. Nesse meu caso, já que no parafuso eu não mantive as medidas de diâmetro sem deixar as folgas necessárias, 24 mm no diâmetro, agora na confecção da porca vou observar essas folgas. Aqui no furo da porca eu deixei a seguinte medida. Peguei o diâmetro do parafuso menos 2 vezes a altura do filete. Ou seja, diâmetro do parafuso 24 mm menos 2 vezes a altura do filete. A altura do filete é 2,5 mm, 2 vezes é 5. Então 24 menos 5, 19 mm. 19 mm, descontando 5 centésimos que eu quero deixar de folga no fundo do parafuso e no furo da porca, é igual então a 18,95 centésimos. E a folga entre a crista do parafuso e o fundo da porca, eu deixarei então quando for confeccionar a profundidade do filete da porca. Não sei se deu para vocês entenderem, mas é mais ou menos isso. Então fica assim. E a profundidade do filete da minha porca terá uma medida de 2,55 centésimos. Feito isso, ficará com as folgas necessárias para que não haja travamento
da porca em relação ao parafuso. E a construção da ferramenta para abrir a rosca na porca tem as mesmas medidas da ferramenta onde foi aberta a rosca no parafuso. A única diferença é que a largura da ponta da ferramenta eu deixarei com a medida de 2,5 milímetros. Não preciso deixar aquela folga de 5 centésimos, já que esta folga lateral já foi deixada no filete do parafuso. Aqui o posicionamento da ferramenta é a mesma para a rosca externa, observando a posição perpendicular ao relação ao eixo e a altura do centro. Agora eu vou usar uma ferramenta já de perfil quadrado. Aqui já não estou usando mais um perfil triangular. Então é muito importante que a profundidade que você dá a cada passe seja o mínimo possível, para evitar então a quebra da ferramenta. Eu vou dar passe de 5 em 5 centésimos, sempre lubrificando com a famosa banha de porco ou gordura de porco, para lubrificar e refrigerar o corte da ferramenta. Então vamos ao procedimento de passo em passo até atingir as medidas necessárias para a porca. E é assim mesmo, pessoal. É um processo lento, de passe a passe, de 5 em 5 centésimos, sempre lubrificando a ferramenta até dar a profundidade desejada na rosca. Em alguns momentos talvez eu vou acelerar o vídeo para não ficar tão longo. E vamos indo. E sempre lembrando, pessoal, se você está gostando desse tipo de vídeo, comente aí embaixo. Se você quer ver alguma operação diferente, comente aí. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vocês viram que sempre que eu posiciono o anel na medida, eu faço uma marquinha com giz. Isso é para evitar que eu me distraia e coloque na posição errada e de repente entrar com o passe errado e quebrar a ferramenta. Então eu sempre faço essa marquinha, porque a gente está sempre distraindo com alguma coisa e às vezes esquece a posição que estava medida. Então por isso que eu faço essa marquinha de giz. Mas é um costume meu, sempre fiz isso. Beleza, pessoal?
Agora eu atingi as medidas de profundidade do filete. Vou fazer uma pequena limpeza nos cavacos e testar com o parafuso para ver se ficou boa a rosca na porca. Não é que ficou boa? Ficou perfeito a rosca no parafuso e porca. Com as suas folgas necessárias, ficou muito bom o trabalho. Vou dar acabamento na porca, quebrando seus cantos e arestas e finalizando o trabalho.
Gostei do trabalho. Ficou muito bom. Mais um amigo cliente satisfeito. Vocês viram aqui a confecção de um parafuso e uma porca, mas o pedido foi de 2 parafusos e 2 porcas. Para que o vídeo não ficasse longo, que já ficou longo bastante, eu mostrei um processo. Mas é isso aí. Mais um cliente satisfeito. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, hein? Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você ficou com alguma dúvida desse processo, pode escrever aí nos comentários. Eu, com todo o prazer, estarei respondendo. Beleza, meu amigo? Muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. E até o próximo vídeo.